Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, especial kanji, com conteúdo dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês como um todo. Sorede issho ni benkyou shimashou! Genki desu ka? Boku mo genki desu yo! Hoje começa junto aos episódios regulares, os episódios exclusivos para falarmos de kanji. Neste, vamos discutir apenas esta forma de escrita, como os significados desses ideogramas, suas formas de leitura e aplicação em algumas palavras ou frases. Não falaremos de gramática aqui, pois temos os episódios regulares para isso. A ideia realmente é termos um papo rápido sobre esse tema e te ajudar a identificar, ler e entender esses símbolos. Uma segunda informação importante é que, caso não tenha uma noção básica do que é kanji e suas características gerais, ouça o episódio 5, ao qual foi o episódio dedicado a explanar essas informações, pois a partir de agora, as informações que passarei já levam em consideração seu conhecimento prévio. E mais um detalhe. Os kanjis que abordaremos serão os kanjis atribuídos ao JLPT, o teste de proficiência de língua japonesa do nível 5. Então, aproveita e abre o material de apoio referente a este episódio, fazendo o download pelo link que está disponível na descrição. Está pronto? Vamos começar! Vamos começar rapidamente pelo primeiro kanji, o kanji de montanha, que trata-se do kanji Yama. Esse kanji representa a própria forma das montanhas, como pode observar na imagem. Ele pode ter as leituras Yama, que é a própria palavra montanha, o que normalmente é visto junto a sobrenome de pessoas, como por exemplo Yamada-san, senhor ou senhora Yamada, ou nome de cidades como Hayamashi, cidade de Hayama, ou de províncias como Yamagata-ken, província de Yamagata. Esse kanji também tem a leitura san, porém não o san que usamos como sufixo nos nomes das pessoas, mas em palavras que têm relação com montanha, como a palavra Fuji-san, que é o Monte Fuji, um dos símbolos do Japão. Também a leitura zan, usada em tozan, que significa escalada de montanha, e kazan, que significa vulcão. E um adendo, apesar do Monte Fuji ser tratado como uma montanha, na realidade ele é um vulcão ativo. A seguir o kanji kawa, que é o kanji de rio, tal qual representa as formas do rio. Ele possui duas leituras, sendo a primeira, kawa, que como o anterior também é mais frequentemente visto em sobrenome de pessoas, Yamakawa-san, e referimos ao senhor ou senhora Yamakawa. Também em nomes de cidades, como em Kawasaki-shi, que é a cidade de Kawasaki, ou então em nomes de províncias como, por exemplo, Ishikawa-ken, que é a província de Ishikawa. Já a segunda leitura, que não é muito comum, é a leitura sen, usada, por exemplo, em shisen, que significa afluente. Lembrando que a palavra afluente tem relação direta com o rio, pois significa parte do rio que flui em grande quantidade. O próximo kanji é o kanji de arrozal ou plantação de arroz. O desenho dele representa um campo de arroz quadrado subdividido em quadros menores. As suas leituras são a leitura ta, como em tambo, que é a própria palavra arrozal, e também frequentemente usado em sobrenomes de pessoas como Tanaka-san ou Tamura-san.
Uma outra leitura é a leitura den, usada na palavra yuden, que significa campo de petróleo. Em seguida temos o kanji de sol, que se você ouviu o episódio de introdução ao kanji, viu que tem várias leituras para cada tipo de palavra que esteja incorporando, sendo a primeira a leitura hi para sol mesmo, a leitura ni para Nihon, que significa Japão, e em seguida a leitura nichi, que significa dia. Depois temos a leitura bi, usado em nichiyoubi, que significa domingo, que aliás nessa palavra possui o mesmo kanji no início e no final, porém cada um usando uma leitura. A primeira nichi e a segunda bi. E a última leitura, a leitura jitsu, usado em kyujitsu, que significa feriado. Só que a gente fica meio maluco com tantas leituras. Não diga! Mas o melhor é aprender as palavras e não as leituras individuais. E agora, o último kanji desse episódio, o kanji de lua, que tem referência ao desenho da lua com algumas nuvens. E como as 4 fases da lua têm forte relação com os meses do calendário, esse kanji estará bastante ligado a palavras que remetem à ideia de mês. Quanto às leituras, também temos algumas, sendo a primeira, a leitura tsuki, que quando está isolado pode significar lua mesmo. Porém, quando está com o kanji mai em sua frente, se torna maitsuki, com o significado de todos os meses. Em seguida temos a leitura getsu, usado em getsuyoubi, que significa segunda-feira, ou então em kongetsu, que significa este mês, ou raigetsu, que significa mês que vem. E também tem a leitura gatsu, que está ligada aos nomes dos meses do ano, como em ichigatsu, que significa janeiro, nigatsu, que é fevereiro, ou sangatsu, que é março, e assim por diante. Este é um kanji muito usado exatamente por estar ligado a calendário. E estes foram os kanjis desse episódio. Mas para ajudar a memorizá-los, vamos praticar um pouco. Para praticar um pouco os kanjis que vimos, continua com seu material de apoio, que haverão algumas frases para você praticar. Primeiro, tenta adivinhar qual a leitura deles e em seguida retorna comigo para conferir. A primeira é Nichiyoubi Fujisan e ikimasu. Nichiyoubi Fujisan e ikimasu. Domingo, eu vou ao Monte Fuji. Getsuyoubi Yamada-san no uchi e ikimasu. Getsuyoubi Yamada-san no uchi e ikimasu. Segunda-feira, eu vou à casa do Sr. Yamada. Nairu kawa wa yume na kawa desu. Nairu kawa wa yume na kawa desu. O rio Nilo é um rio famoso. Kongetsu Fujisan e touzan shimasu. Kongetsu Fujisan o touzan shimasu. Este mês, escalarei o Monte Fuji. Muito bem, esses foram apenas alguns exemplos de frases com os kanjis que vimos hoje. Tenta praticar mais um pouco, principalmente a escrita desses kanjis, pois a escrita te ajudará a memorizá-los. E para te ajudar um pouco mais, nas demais páginas tem mais alguns exercícios para ajudá-lo na prática. Seguindo sempre o nosso mantra, Nankai mo renshu shiyou. Vamos treinar várias vezes. E assim finalizamos este episódio especial de kanji. Ele é bem curto exatamente para passarmos rapidamente esses kanjis. E juntamente com os episódios regulares, lançaremos esses episódios focados apenas nesses símbolos.
Por isso, continue nos acompanhando. Aproveitando também para avisar que o perfil do Tanoshi Nihongo no Instagram há várias postagens de vocabulários e frases para te ajudar a praticar. Inclusive, nos destaques dos stories, haverá um exclusivo para esses kanjis. Então, vai lá no perfil e confere. Basta procurar por @tanoshipod com 2 i's, ou clicar no link que está disponível na descrição deste episódio. E também peço que compartilhe nosso conteúdo para aqueles que também desejam aprender japonês. Assim, podemos ajudar muito mais pessoas nessa jornada. E com isso, agradeço por ter me escutado até aqui. Arigatou gozaimashita! E fico te esperando no próximo episódio. E nesse episódio de edição vai dar algum recado? Acho que não, né? Isso mesmo, este é tão curto que nem vale a pena falar nada. Muito sensata você. Minasan, vamos estudar e nos aprimorar. Mata né? Mentira, tô numa ressaca filha da p... que nem tô pensando direito. Bem que percebi mesmo que você tá meio mole.